Okidoki pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Esse quem vos fala é um anime amigo, um otaku fanático e um tanto quanto apaixonado por esse mundo das animações. E hoje, rapaziada, eu vim trazer pra vocês o terceiro episódio da terceira temporada de Yokuzo. Eu espero que gostem. Bora pro vídeo! O episódio começa com a Ichinose tendo um monólogo interno e vemos aquela manquinha falando que era a cabeça dela. E bom, ela fala que era pro líder lá, o Nagumo, que no caso é o novo presidente do conselho estudantil, não se meter na treta delas duas. Ele caga e diz que a manquinha pode fazer como ela quiser. Fala que ela é bastante sagaz, então deve ficar tudo bem. Vemos que a sala do Ayano Koji estava todo comentando sobre o término do Hirata com a Karuizawa. E bom, depois dessa bagunça que foi esse papo todo, a manquinha aparece na sala deles dizendo que quer conversar com o Haruki, que pra quem não sabe é esse boboca aqui. Ele fica todo bobo pensando que ela iria se confessar ou algo do tipo, e bom, vai sem pensar duas vezes. A Horikita dá um grito nele e diz que é estranho, e pede pra ele não ir, mas ela diz de uma forma que praticamente estava ofendendo o maluco, falando que ele era feio demais pra ganhar tal convite. O idiota diz que não vai dar em nada, pois ele era a arma secreta da sala, ele não vazaria informação nenhuma, e ele vai atrás da garotinha lá, da manquinha. O Ayano Koji conversa sobre a situação com aquela guria de óculos e mais duas pessoas, e bom, o pessoal começa a tecer elogios por Hirata, do nada. O Ayano Koji recebe uma ligação de alguém e sai vazado da mesa. Ele encontra uma menina que pede pra ele chamá-la de Michan, e a guria pergunta sobre o Hirata. O Ayano Koji, mestre dos conselhos amorosos, fala pra ela que ele não sabe ao certo e que ela poderia ter até uma chance com ele, dado as entrelinhas da pergunta. E bom, ele diz também que o cara acabou de sair de um relacionamento, então não seria uma boa hora pra Michan investir no nosso querido Don Juan, mas que tudo tem seu tempo. A guria fica feliz pela conversa e diz que julgou mal o Ayano Koji, pois pensou que ele era bem assustador e na verdade ele era tipo de boaço pra ter uma conversa, e uma pessoa boa. A fofinha diz que deve ser por isso que o Hirata confia tanto no Ayano Koji, e uma guria de cabelo branco chamada Hiyori chega e pergunta se a Michan e o Kyokata estavam no encontro. Ela nega e a Hiyori pergunta sobre o que era o assunto. O Kyokata disfarça dizendo que ele tinha perguntado pra Michan sobre como era estudar na China, pois aparentemente ela era uma estudante de intercâmbio chinesa, e eles conversam mais um pouco. A Hiyori comenta sobre amizade entre aspas dela com o Ayano Koji, pois eles fazem leitura juntos. Eu vou chamar o Ayano Koji de Kyokata, é bem mais fácil. O anime corta pra noite com a Horikita conversando com Kyokata sobre alguns rumores bem pesados que estão sendo espalhados em relação a Ichinose. E após ler, ele diz que isso tudo é touro bosta e que não fazia sentido acreditar naqueles rumores banais. Eles ficam conversando sobre quem seria o responsável sobre os rumores, mas acabam não chegando a conclusão alguma. O Kyokata diz que eles deveriam apenas observar a situação toda, e a Horikita, depois de pensar um pouco, se pergunta no que o irmão dela faria nessa situação. Ela resolve chamar a Ichinose e o Kyokata para conversar sobre os tais rumores. E bom, eles perguntam se a Ichinose tinha ideia de quem estaria espalhando os rumores. Ela diz que não tem certeza, mas que possivelmente era a Sakayanagi, a manquinha, pra quem não tá ligado. E ela comenta que a manquinha declarou guerra contra ela e que isso era o motivo dela achar que era a manquinha que tava por trás. E ela fala que prefere tratar isso tudo no silêncio, pra passar logo e não ter mais nenhum problema com isso, nem atrair atenção pra ela nem pras outras classes. A Horikita diz que quer intervir, mas toma uma cortada, pois a Ichinose diz que não era pra ela fazer isso, pois ela queria lidar com essa situação toda à sua própria maneira. E depois dessa conversa, a Ichinose se despede e mete o pé. O Kyokata aproveita pra falar que talvez deixar isso tudo correr solto seja mesmo a melhor forma de lidar, e ainda dá uma comida de rabo na Horikita quando ela chama ele de frio. E bom, ele vaza também e acaba topando com a Ichinose no corredor. Eles começam a falar sobre essa parada toda e ela diz que sente muito por fazer eles se preocuparem. E bom, que o papo de manter silêncio até que tudo acabe vai ser o plano dela até o final dessa treta toda. E ela se despede, e quando o Kyokata está indo no seu quarto, ele recebe uma ligação estranha e, bom, bem misteriosa, de alguém que apenas fala o nome dele e desliga. E do nada o Kyokata diz que eles estão começando a agir. E o anime corta pro dia seguinte, e vemos uma comoção no saguão da escola, e o carecão nos fala que colocaram bilhetes maldosos sobre a Ichinose no armário de todo mundo. A Ichinose diz que, tá de boa e que ela quer cagar pra isso, mas todos os outros alunos insistem em procurar os professores pra resolver essas tretas logo. Usa uma guria espiando de longe a cena toda, e depois ela vem falar com o Kyokata pra conversar, e bom, ela se apresenta como sendo Kamuro, e meio que invade o quarto do Kyokata e ainda dá uma zoada nele pelo quarto ser simplista demais. A abusada pede pro Kyokata fazer um chocolate pra ela, e bom, eles começam a sua conversa. O Kyokata diz que não dá pra confiar nela dada a situação estranha que eles se conheceram, e ela começa a falar sobre a treta da Ichinose e pergunta a opinião do Kyokata sobre isso. Ele, escorregadio como um político brasileiro, desconversa tudo, e a Kamuro diz que veio desenrolar uma ajuda contra a manquinha pra ela não ferrar a Ichinose também. Ayano Koji fica
confuso com esse também que ela fala, e temos um flashback rápido. Vemos que a Kamura é uma cleptomaníaca, que pra quem não sabe é uma pessoa que é meio que viciada em roubar as coisas, às vezes nem por necessidade, só o prazer de roubar mesmo. E a Manquinha acabou descobrindo isso, e ela usa esse vício dela pra chantageá-la, em função dos seus próprios interesses. Ela completa dizendo que a Ichnose tem o mesmo problema que ela, e que a Manquinha vai usar isso pra ferrar a Ichnose. Elas continuam com esse papinho e o Kyokata pergunta qual é o motivo dela pra escolher ele dentre tantas pessoas para ajudar. Ela diz que a Manquinha mencionou o nome dele como uma pessoa de interesse, e ele já rebate dizendo que, na melhor das hipóteses, a Manquinha estaria usando a Kamura como um peão para chegar nele, e que ele não quer se meter nisso. Ela diz que vai provar que ela está do lado dele e manda ele até uma loja com ela, e chegando lá, ela rouba uma cerveja. O Kyokata diz que vai confiar nela, por algum motivo, e eles se despedem. O irmão da Horikida logo em seguida liga para ele e diz que a Kushida fez contato com o Manabo. O anime meio que termina nessa ligação. Bom, pessoal, quanto àquele negócio das expulsões em massa do episódio passado, não foi nem mencionado nesse, mas eu acredito que essa preparação de arco deva desaguar nessa história das expulsões, pelo menos assim espero, né? E quanto ao episódio em si, ele foi tranquilo. Foi um episódio de construção da treta toda e de quais vão ser os núcleos trabalhados nesse arco. Eu tô achando bem estranho todas essas garotas se chegando no Kyokata, mas segue o baile. Eu acho que na 9 é um pouco pior, pelo que dizem. E algo muito grande vem sendo construído com a introdução do Manabo e esse recente contato com a Kushida. Eu espero ver as coisas pegando real nessa temporada. Quanto à animação, trilha sonora, não tem muito o que comentar, tá tudo bem ok. Não, até porque nem tem tido tantas cenas que demandam uma animação fluida, apesar do episódio ter tido uma margem pra isso no episódio passado. No caso, pros animadores darem uma brincada naquela corrida. Mas enfim, eu acho que é isso, pessoal. Vamos esperar pra ver o que os próximos episódios nos trarão. E é isso. Obrigado por assistirem até aqui. Se gostaram do vídeo, considerem dar um like e se inscrever no canal. Não custa nada pra vocês, mas ajuda muito esse otaku a tentar viver do seu hobby favorito. Considerem também dar uma olhada no TikTok e no Instagram do canal, onde eu posto memes, vídeos curtos e outras coisinhas mais. E é isso. Obrigado por tudo e até a próxima. El Psy com Gru.